Agora, todos de pé para receber com uma salva de palmas o Ministério Paz Music Monte Alegre. Alô, povo de Deus, vamos juntos celebrar. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar de novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Diga! Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Vamos, geração! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar? Sendo tudo que eu preciso. E com raiar de misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Celebre, vamos! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça, Senhor. Você está diante do Senhor. Vamos juntos. Somos a geração da graça de Deus. Agora, em nova criatura sou agora, e a graça me alcançou. Eu me sinto vivo, encontrei o Salvador. Agora que perdoado sou, agora que a luz brilhou, não sou mais condenado, sou livre do pecado e todo o meu passado Cristo apagou. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. É agora, é agora. Uma revolução da graça.
já começou em mim, já começou em mim. Foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Aleluia! Agora, que nova criatura sou agora, que a graça me alcançou. Eu me sinto livre, eu me sinto vivo, encontrei um Salvador. Agora que Ele me abençoou, agora que a luz brilhou, não sou mais condenado, sou livre do pecado, todo o meu passado Cristo apagou. Vamos juntos! Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me pôs grande, foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Na cruz que meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz. Oh, já começou. Oh, Cristo me libertou. Oh, eu não posso explodir de graça no meu lugar. Oh, já começou. Oh, Cristo me libertou. Oh, eu não posso parar. Vou explodir de graça, aqui é o meu lugar. Vamos juntos! Graça, 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 uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me pôs grande, foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Na cruz que meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Atenção, geração, essa é a revolução da graça. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Diz. Declare. Eu não vou viver pelo que
posso, declare, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível Em ti, Jesus. em ti, Jesus. Aleluia. Nós cremos no Senhor, que fez os céus, a terra e o mar, e tudo que Ele tem feito por nós. Nós devemos adorá-lo, nós devemos exaltá-lo. A palavra de Deus diz que um dia todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe outro digno de ser louvado, de ser adorado. O Senhor é grande e poderoso. Pois sobre os céus virá, a Ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, os corações adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao leão, e o mundo há de render-se a Ele. Nós te adoramos, Senhor. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará. E o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. E o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao leão, e o mundo há de render-se a Ele. Nós te adoramos, Senhor. Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? 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 Quem impedirá? Esse é o nosso
Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. E eu tenho hoje aqui uma palavra de prosperidade para a sua vida, para a minha vida. Então abra comigo a sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser fiel, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Olha só que precioso isso. Então observe, querido, que tudo é pela fé. É somente pela fé, é a fé que faz toda a diferença. Quando nós entendemos esses princípios e nós decidimos acreditar, confiar nas palavras de Deus, confiar naquilo que Deus realmente promete, com certeza. E quando você decide querer fazer as coisas da maneira como Deus quer, observe que Abel, ele decidiu ofertar da maneira correta, ele decidiu ofertar da maneira a qual seu coração se induziu a confiar em Deus. Pelo contrário, enquanto que Caim fez a oferta de qualquer jeito. Por isso, querido, nós cremos que nós temos uma motivação correta diante disso, e que Deus possa continuar abençoando a cada atitude, cada decisão de abençoar o reino de Deus. Então, querido, nesse momento tão especial, você que tem o seu aplicativo do banco, você pode fazer a sua transferência online, você pode fazer o depósito, e nesse momento, enquanto você está fazendo esse depósito, enquanto você está ofertando, enquanto você está abençoando, agindo pela fé, crendo nas promessas de Deus, eu quero estar chamando o Ministério de Louvor para tocar uma música. Já começou, Cristo me libertou, eu não posso explodir de graça no meu lugar. Já começou, Cristo me libertou, eu não posso parar. vou explodir de graça, aqui é o meu lugar. Vamos juntos! Uma revolução da casa já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da casa já começou em mim, já começou em mim. Na cruz com Deus, Jesus morreu. Foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Atenção, geração, essa é a revolução da graça. Amém? Então nesse momento eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Paizinho querido, por cada ofertante, cada dizimista, cada um que tem compreendido o propósito do ofertar, né? Essa confiança no Senhor, assim como Abel confiou no Senhor e ofertou o melhor para o Senhor. Eu também abençoo cada um, Pai, em nome de Jesus, que eles prosperem para a glória do Teu nome, e que as nossas riquezas, os nossos bens sejam para a glória do Teu nome. E eu abençoo cada um em nome de Jesus. Amém, amém. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.
Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso culto online da Parte Church Monte Alegre. Você que nos assiste nesse momento aqui em Monte Alegre, em outras cidades do Brasil, até fora do Brasil, que Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado por nos receber, obrigado por estar assistindo esse momento, a nossa programação, o nosso culto, que Deus continue te abençoando de uma forma poderosa. Quero lembrar os amados irmãos que nós já retornamos com os nossos cultos presenciais na igreja. Estamos ainda com 30% da capacidade do nosso prédio. Tem sido uma bênção, mas nós queremos também informar todos vocês que nós vamos continuar com a nossa programação online, o nosso culto online, o nosso Paz Kids, por conta das precauções. Nós não estamos funcionando nosso Paz Kids ainda nos nossos cultos, então o nosso Paz Kids, o nosso culto online irão permanecer todos os domingos aqui no nosso canal, e você com certeza está convidado, está convocado a participar, ser abençoado e ser tremendamente alcançado pela graça de Deus, em nome de Jesus. Nesse dia, eu tenho uma palavra para compartilhar com você, comigo, eu creio, da parte de Deus para abençoar as nossas vidas. E eu quero que você acompanhe, por favor, a leitura desse texto básico que nós vamos usar para essa palavra, que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8. É um texto bem conhecido, mas eu tenho certeza que o Senhor vai usar esse texto para ministrar os nossos corações neste dia. Josué capítulo 1, versículo 8 está escrito assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Glória a Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder, coloque a mão no seu peito, à altura do seu coração. Vamos orar para que o Espírito de Deus fale conosco. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez nesse culto online. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, por essa família que nos acompanha nesse momento. Pai, que o Senhor alcance as suas vidas com bênção, que o Senhor alcance com cura, que o Senhor alcance com a Tua presença, em nome de Jesus. Queridos, que momento especial nós tivemos de louvor, tivemos a oportunidade já de adorar o Senhor com os nossos bens, e eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco neste dia. E o tema dessa palavra é Conselhos de Deus para Josué. Conselhos de Deus para Josué. Você, acredito eu, que você já tem conhecimento dessa passagem, dessa história, que aqui Josué, ele tinha diante dele um grande desafio, queridos. O desafio de substituir o poderoso líder, o poderoso profeta Moisés. Agora, com a morte de Moisés, Josué estava com a incumbência e passaria a liderar a grande e numerosa nação de Israel. Um desafio grandioso, mas vale ressaltar, quem colocou o desafio ao Josué não foi o Moisés, o seu líder, o seu discipulador, foi o próprio Deus. A escolha por Josué foi o próprio Deus quem fez. E eu posso imaginar Deus olhando para o Josué, diante desse grande desafio agora de liderar, como falei anteriormente, a numerosa nação de Israel, de ocupar o lugar, de substituir aquele que foi o libertador do povo, aquele que foi escolhido por Deus para libertar Israel, aquele que Deus falava com ele face a face, aquele que Deus realmente muitas vezes ouvia a oração, e por causa do clamor da oração do Moisés, Deus poupava toda a nação de Israel.
Então Deus ele olha para Josué e vendo tão grande desafio que estava sobre aquele jovem líder, Deus lhe dá alguns conselhos que eu posso afirmar foram segredos para que ele, Josué, tivesse sucesso como Moisés teve, como um grande líder. E eu quero poder compartilhar nesse dia esses segredos e é claro, para nós trazermos para a nossa vida hoje, esses segredos que certamente isso acrescentará e fará com que a gente alcance aquilo que Deus tem sonhado para nossas vidas. Os 3 conselhos de Deus para o Josué, os 3 conselhos que Deus deu para Josué. Primeiro, ele diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Falar, confissão, primeiro. Segundo, de meditar nelas de dia e de noite. Segundo segredo, Deus disse: medita nela dia e noite, meditação. O terceiro segredo, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. O conselho de Deus era para o Josué cumprir, ou seja, praticar aquilo que estava dentro do livro, dentro da lei, a palavra de Deus. Então vamos caminhar dentro desses 3 pontos, desses 3 conselhos de Deus para Josué. Primeiro conselho, falar, confissão. Segundo conselho, meditação. E o terceiro conselho, a prática da lei, a prática da palavra. Primeiro conselho de Deus ao Josué, confissão. Ele diz: não cesses de falar, não cesses de falar. Queridos, esse é um desafio também para nossas vidas, de conhecer a palavra de Deus e tê-la em nossa boca. Deus ele estava dizendo, em outras palavras, para o Josué: Josué, conheça a palavra, conheça a lei. E quando você começar realmente a conhecer, se alimentar, você deve ter a palavra na sua boca. Querido, Jesus em Mateus capítulo 4, e a mesma história se repete em Lucas capítulo 4, quando Jesus, pelo Espírito, foi conduzido ao deserto, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, veio o tentador para o tentar. Jesus era cheio da palavra, e a Bíblia diz que quando ele chega, Satanás chega e diz: se tu és filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães para que tu comas. Jesus usou a palavra, ele confessou a palavra, ele declarou a palavra, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra na nossa boca, usada como uma declaração de fé, usada como uma confissão, ela vai nos garantir vitórias contra Satanás. A Bíblia vem nos dizer, queridos, em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, está escrito assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a sua própria vida. A Bíblia vem nos dizer, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, a palavra confessada, a palavra declarada. E Deus, quando fala para o Josué, ele dá esse conselho, ele dá: não cesses de falar. Era como se Deus estivesse dizendo: Josué, tenha a palavra na tua boca, e quando você precisar, faça uso dela, faça a declaração dela. Paulo, ele nos diz que a palavra, ele usa a palavra como a espada do Espírito na armadura de Deus. Ele diz que a palavra é a espada do Espírito, e nós precisamos fazer uso dessa palavra, queridos. E Deus estava orientando Josué, e essa orientação, esse conselho, esse segredo se estende até a minha vida e até a sua vida nesses dias. A palavra, ela precisa estar na minha boca. A palavra de Deus precisa estar na sua boca. Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 10, está escrito assim: a palavra está perto de você,
está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então o primeiro conselho que Deus deu para o Josué, e eu repito, se estende para você nesses dias, se estende para mim, para nós termos sucesso: não cesses de falar. Nós precisamos estar diariamente, queridos, confessando a palavra, porque a palavra é uma arma poderosa que Deus tem colocado à nossa disposição para vencer Satanás, para vencer os ataques do diabo, para vencer aquilo que vem contra nossas vidas. É impressionante isso. E quando você começa a confessar a palavra, quando você começa a declarar a palavra diante das dificuldades, diante das lutas que tem se levantado contra a sua vida, certamente isso te renova, isso te dá forças, isso aumenta a sua fé. Então o primeiro conselho que Deus deu para Josué: não cesses de falar desse livro da lei. Confesse, declare todos os dias da sua vida. O segundo conselho que Deus deu para o Josué foi: medite nele dia e noite. O conselho da meditação. Deus disse: não cesse de falar desse livro da lei. Confesse, seja diante das lutas, diante do povo, diante da nação, use a lei, use a palavra, a fonte de toda a verdade, a fonte de toda a verdade. Outro dia, em uma pregação que eu estava fazendo, que eu fiz aqui mesmo no nosso canal, eu estava falando sobre a importância da palavra e o poder que tem a palavra. O diabo, ele não respeita a minha palavra, o diabo não respeita a sua palavra, o diabo não teme a sua e a minha palavra, mesmo que sejam palavras eloquentes, mesmo que os verbos sejam colocados tudo em ordem, tudo bem encaixado. Isso impressiona os homens, mas Satanás teme a palavra de Deus, e ela precisa estar na minha boca, ela precisa estar na sua boca, e nós confessarmos. O segundo conselho, ele diz: Josué, medite nesse livro, nessa lei dia e noite. Meus amados irmãos, é claro que Deus não estava dizendo ao Josué para que ele passasse todo o tempo lendo a lei, a palavra, durante todo o dia e durante toda a noite, uma leitura sem parar, uma leitura sem intervalo, porque certamente seria impossível Josué cumprir tal ordem da parte de Deus. Lembrando que Deus, ele olha para a minha vida, olha para a sua vida, e jamais ele vai nos pedir, jamais ele vai nos ordenar algo que nós somos incapazes de fazer de forma alguma. Queridos, e é interessante, e nem tão pouco Deus também nos manda fazer isso. Seria de verdade impossível de se fazer isso hoje, pelo fato de termos tantos e tantos outros compromissos no decorrer do dia. Aqueles que têm um trabalho secular, tem a questão da família, tem a questão da criação dos filhos, tem a questão do ministério, tem a questão dos discípulos, tem a questão de outras vidas que nós damos cobertura, que nós cuidamos. Então, Deus também não está dizendo para mim e para você nós meditarmos na palavra, passar o dia todo lendo e a noite inteira lendo sem intervalo. Não. Ele está nos ensinando, ele está nos mandando, dando esse conselho para Josué, mas como eu falei anteriormente, para a minha vida e para a sua vida, ele se encaixa perfeitamente para termos sucesso. Ele fala sobre meditação. Sabe o que isso significa, querido? Você pela manhã, as suas primícias, você tirar um tempo para ler a palavra, para você meditar, tirar um tempo, estudar, um capítulo, alguns versículos, e durante todo o dia, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja você fazendo outro serviço, mas você indo e entrando no texto que você leu,
Você meditando, você entrando na história e permitindo com que o Espírito de Deus possa ministrar e trazer a verdadeira revelação daquele texto para você. É como se nós fôssemos pegar a estratégia, querido, de ruminar aquilo que o boi faz, porque a vaca e o boi estão sempre mastigando, porque são animais ruminantes que fazem a digestão em 2 tempos. É interessante que ele come e depois aquela coisa parece meio nojenta, ele coloca assim para fora na sua boca, ele começa a remoer, ele começa a mastigar de novo e depois engole. É como se pela manhã nós pudéssemos meditar, ler a palavra e depois a gente ficar mastigando ela, se alimentando dela, se aprofundando mais e mais e sendo sensível às revelações que o Espírito Santo irá nos trazer. Então Deus, ele dá esse segredo para Josué. Primeiro, não cesse de falar. Segundo, ele diz assim: medita nesse livro da lei dia e noite. Meu irmão, nós precisamos mergulhar na palavra. Nós precisamos mergulhar na palavra. Nós precisamos comer a palavra todos os dias. A meditação na palavra, meus amados irmãos, nos mostra o princípio de frutificação. A meditação na palavra nos mostra, nos revela o princípio da frutificação. Salmos capítulo 1, versículo 3 está escrito assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Uau! Quando você medita na palavra, você consegue de uma forma automática, concedida, é claro, por Deus através do Espírito Santo, receber a unção da frutificação na sua vida. Se você for ler o contexto aqui, o salmista está dizendo: como eu amo a sua lei, nela eu medito o dia inteiro, nela eu tenho prazer na sua lei, eu tenho prazer, eu tenho paixão, eu medito. E ele diz assim: olha, na medida que eu medito, eu sou comparado àquela árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E ele dá aquele segredo que Deus deu para Josué: tudo o que ele faz prospera. Devemos nos ocupar na meditação da palavra. Olha, acompanhe comigo esse texto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 13 a 15, que está escrito assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Aqui Paulo dando um conselho para o seu amado filho na fé, o Timóteo. Ele diz: olha, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e à exortação e ao ensino. Medite, mergulhe nisso. E ele diz no versículo 15: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas. Meus irmãos, há uma necessidade nossa, minha, sua certamente, há uma necessidade do povo de Deus ter mais fome, ter mais sede. Ah, como eu quero ter mais fome, mais sede pela palavra. O salmista, no Salmo 119, ele expressa uma paixão tão grande pela palavra. Ele diz: olha, a tua lei é o meu prazer, eu guardo ela no meu coração para mim não pecar contra ti, eu medito nela o dia todo. E nós precisamos ter essa paixão pela Bíblia, queridos. A fonte de toda a verdade é o nosso manual de prática e fé, a palavra de Deus, a fonte de toda a verdade. Aquilo que certa vez um pregador falou: a Bíblia é aquela bússola que quando alguém está perdido, ela consegue dar um norte de forma correta. A Bíblia é um mapa
que ela te conduz a um tesouro chamado vida eterna, céu, Nova Jerusalém. E nós precisamos desenvolver esse hábito de todos os dias comer a Bíblia, meditar nela, para que possamos assim ter sucesso em tudo. Eu não sei como é que está a sua vida nessa área de meditação da palavra, mas é importante você se despertar, meu irmão. Vai chegar, a Bíblia diz que vai chegar o tempo, na verdade nós já estamos vivendo, que muitos serão enganados, muitos serão levados por ventos de doutrinas de homens, serão enganados, e por isso nós precisamos mergulhar na palavra, pedir com que o Espírito de Deus nos ajude a entender e nos traga a plena revelação dela. O conhecimento intelectual é impressionante, ele não consegue transformar ninguém, não consegue libertar ninguém. Somente o conhecimento revelado, somente a revelação da palavra consegue transformar a vida do ser humano. Assim como um dia eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, conhecer a sua palavra e receber a revelação, e Deus transformou-me completamente. Em nome de Jesus, Ele pode fazer isso também. Você pode colocar sua mão no seu peito assim, na altura do seu coração, e você pode fazer uma oração. Repita essa oração comigo, diga: Senhor, gera mais fome dentro de mim, gera mais sede dentro de mim pela Tua palavra, me ajuda a meditar nela o dia inteiro, me ajuda a me alimentar da Tua palavra o dia inteiro, Senhor, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, a palavra deve habitar ricamente em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 16, a parte A diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 16, a parte A: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós precisamos ser cheios da palavra, e para nós sermos cheios da palavra, eu estou usando essa linguagem aqui, nós precisamos comer, se alimentar da palavra diariamente, e pedir com que o Espírito Santo, aquele que inspirou os homens a escrever, possa nos revelar, nos mostrar as profundezas da sua palavra. Primeiro conselho, ele diz: não cesse de falar a confissão. Nós precisamos confessar, verbalizar, declarar a palavra de Deus para nossas vidas, para a nossa família. Então, textos poderosos: tudo eu posso naquele que me fortalece. Aquele texto a respeito da família, aquele se você crer, será salvo tu e a tua casa. Aquela declaração que Josué fez, aquela declaração que ele fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você declarar a palavra para a sua casa, para o seu casamento, declarar para os seus filhos que os seus filhos são herança do Senhor para os pais, isso fará toda a diferença. Segundo conselho, ele diz: medite. Nós precisamos meditar na palavra, desenvolver o hábito, meus amados irmãos. Eu sei, eu tenho buscado crescer mais e mais nessa área, e eu quero poder a cada dia ser mais apaixonado pela palavra, ser mais apaixonado pela Bíblia, ser atraído por ela, para que eu possa conhecer os segredos poderosos de Deus para a minha vida. E ele diz: medite. Nós precisamos sentir esse desejo. O terceiro conselho de Deus: a prática. Ele diz: cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Ele diz: não deixe de falar desse livro da lei. Primeiro conselho, confissão. Segundo, de meditar nele dia e noite, meditação. Terceiro, ele diz para que tenhas cuidado de fazer, de praticar tudo quanto nele está escrito. Aqui que vem um grande segredo. Queridos, eu em particular conheço pessoas que elas afirmam e através das suas palavras, elas mostram mesmo um grande conhecimento da palavra, um grande conhecimento. Agora, nós não devemos simplesmente conhecer, não devemos simplesmente também só ouvir, mas nós devemos ser praticantes da palavra.
Deus fala para Josué: confesse, não deixe de falar. Segundo, medite, busque conhecimento, busque conhecer a lei, a palavra. Mas em terceiro ele diz assim: procure praticar, para que você tenha cuidado de fazer, praticar tudo quanto nela está escrito. A questão não é conhecer, a questão é viver o que a palavra de Deus, ela nos motiva a vivermos. Eu quero que você acompanhe, por favor, essa leitura do livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 25, que está escrito: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha só que tremendo, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Versículo de número 25: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que faz e que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Olha só, ele persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Meu irmão, eu quero te motivar a você conhecer a Bíblia muito, assim como eu quero conhecer muito a Bíblia. Eu quero me aprofundar mais e mais, mas busque em Deus, não ser somente conhecedor. Eu quero falar algo interessante aqui, eu falo com muito carinho. Existem pessoas que elas só têm conhecimento, e têm muito conhecimento da palavra, mas só para ensinar, só para cobrar, só para exortar pessoas, mas elas não têm conhecimento para viver. Elas não têm conhecimento para viver, para trazer para a prática da sua vida pessoal. E o texto lido diz que nós devemos não ser somente ouvintes, em outras palavras, não ser somente alguém que conheça a Bíblia. Isso é muito importante, mas mais importante, meus amados irmãos, é nós vivermos, nós nos esforçarmos em Deus com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo, e nós praticarmos a palavra, nós vivermos a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu costumo falar, eu sei que um dia eu fui duramente criticado, porque eu falei isso, mas é o que eu penso, é o que eu busco. Eu disse assim, eu quero conhecer pelo menos 5% da Bíblia, mas eu quero em Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero poder viver, aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho recebido através da minha meditação. Eu quero poder viver, eu quero ser aquilo que o Tiago diz aqui, um fervoroso praticante da palavra, não somente um conhecedor, não somente um ouvinte, mas um praticante da palavra, porque a Bíblia garante que eu vou ser bem sucedido, a Bíblia garante que eu vou ter sucesso em tudo, não porque eu sei, não porque eu ouvi, mas porque eu vivo, não porque eu pratico a palavra. Meus amados irmãos, quando ouvimos e praticamos a palavra de Deus, estamos construindo sobre uma rocha. Esse construir nos fala de construirmos, de nós desenvolvermos a nossa vida espiritual através da prática da palavra de Deus. Através da prática da palavra de Deus. Jesus, ele falou que todo aquele que ouve as minhas palavras, Jesus falou, todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, ele é comparado àquele homem insensato, aquele homem louco, que edifica a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, corre os rios, sopra os ventos e bate de ímpeto contra aquela casa, e será grande a sua ruína, porque não tem alicerce. Porém, ele diz, mas todo aquele que ouve
todo aquele que tem conhecimento, em outras palavras, todo aquele que sabe e pratica, eu vou comparar ele a um homem prudente, a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele cavou, tirou a areia e encontrou a rocha. E vai vir as chuvas, descer as chuvas, correr os rios, soprar os ventos, e vai vir de ímpeto contra aquela casa, porém ela não vai cair, porque ela está construída na rocha. Queridos, quando eu nos esforçamos, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante das nossas limitações que Deus conhece, mas a gente se esforça para viver a palavra, nós estamos construindo a nossa vida espiritual, nós estamos construindo, desenvolvendo a nossa vida espiritual sobre uma rocha, porque você querendo ou não, eu querendo ou não, vai chegar o momento que os ventos fortes vão soprar, que os rios vão vir, que a chuva forte, trazendo para dentro desse contexto, as lutas vão aparecer, o dia mau vai chegar. Mas se eu estiver firme na rocha, se eu estiver firme na palavra, certamente eu vou sair triunfante, eu vou sair mais que vencedor, em nome de Jesus. Então conhecimento é importante, mas mais importante é você praticar. Tem gente que tem um vasto conhecimento sobre a fidelidade a Deus na área financeira, mas que não é um dizimista, que não é um ofertante, que não é um mantenedor, que não é um primiciador da palavra. Gente que tem um vasto conhecimento sobre santidade, mas vive na pornografia. Gente que tem um vasto conhecimento da palavra sobre o princípio da honra, mas que não honra a sua igreja, que não honra a sua liderança, que não honra as autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida. Pessoas que têm um vasto conhecimento sobre santidade, mas que vive uma vida, de sujeira. Tem gente que tem um conhecimento vasto sobre transparência, mas tem a sua vida oculta. Meu Deus, que o Senhor nos livre. Queridos, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito se pedirá. A Bíblia diz que aquele que não sabe e faz o que é errado, ele receberá poucos açoites. A Bíblia não diz que ele vai ficar isento. Ele não sabe, talvez porque não procurou saber, vai levar o castigo. Mas a Bíblia diz que aquele que sabe, em outras palavras, aquele que tem conhecimento e faz o que é errado, esse será castigado duramente. Então, se você que tem conhecimento da palavra, você que conhece a palavra, mas que não pratica, queridos, conserta a sua vida, decida em Deus. Senhor, eu quero ser um fervoroso praticante da tua palavra. É fácil? Claro que não é fácil, é difícil, mas nós temos alguém do nosso lado, o Espírito de Deus, que nos auxilia, que nos ajuda, que intercede por nós. Ele vai nos ajudar a sermos esse praticante da palavra, dos princípios da palavra de Deus. Sobre o princípio de não sermos somente ouvintes, meus amados irmãos, mas praticantes da palavra, entra uma frase poderosa. Que frase é essa, pastor? O que fazemos pesa mais do que falamos. Repito, entre sobre o princípio de não sermos somente ouvintes, de não sermos somente aquela pessoa que tem o conhecimento, mas que é um praticante da palavra de Deus, da lei. Entra uma frase poderosa: o que fazemos pesa mais do que falamos. O que eu faço acaba sendo mais importante do que aquilo que eu falo. O que você faz é mais importante, ter um peso a mais do que aquilo que você fala. Tem muitas pessoas que usam um provérbio aí fora dizendo: rapaz, faz o que eu te mando, faz o que eu te digo e não faz o que eu faço. Que coisa triste, que provérbio que está sendo usado, até mesmo na vida de muitos crentes, sai da boca de muitos crentes isso.
Paulo, ele chegou e lançou um desafio. Ele disse assim: sede meus imitadores, mas não me imitem porque eu estou fazendo algo de mim mesmo. Não, me imitem porque eu estou imitando Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu vou repetir essa frase: o que fazemos, o que você faz, o que eu faço é mais importante do que aquilo que eu falo, do que aquilo que você faz. Falar, todo mundo pode falar. Palavras, todo mundo pode usar as palavras. Mas olha para a vida dele, para a prática. Jesus falou que uma árvore não se conhece pelo tamanho dela, não se conhece pelas suas folhagens, não se conhece, sabe, pelas suas flores lindas. Uma árvore se conhece pelos seus frutos, pelos seus frutos. Não adianta estudar e saber tanto sobre a Bíblia, queridos, ter um conhecimento profundo das Escrituras, conhecer o agrupamento dos livros, conhecer todas as fórmulas que a teologia ensina, coloca à disposição, se não tiver prática. Se não tiver prática. O que é mais importante é quando eu e você trazemos isso para a vida prática, para a nossa prática diariamente, no nosso dia a dia, e vivermos de forma plena aquilo que Deus espera de nós através da sua palavra. Repito, o que é mais importante é quando eu e você trazemos isso para a prática e vivemos de forma plena aquilo que Deus espera de nós. E eu quero concluir essa mensagem falando o seguinte: quando vivemos os conselhos que Deus deu ao Josué, lembra do primeiro conselho? Não cesse de falar desse livro da lei, confissão, declaração, declarar a palavra. Segundo, antes medita nele dia e noite, meditação, busca do conhecimento. Mas depois o terceiro conselho ele diz assim: para que tenhas cuidado de cumprir, de você praticar o que diz o livro da lei, o que diz a palavra. E Deus ele dá um conselho, ele fecha. Josué, é como se Deus estivesse dizendo: Josué, você está iniciando o teu ministério, e você tem um grande potencial, teu desafio é imenso, mas eu vou te dar, o próprio Deus, foi o próprio Deus que chegou com Josué e disse: eu vou te dar esses conselhos aqui. Confesse a palavra, medite, pratique. Se você fizer isso, tudo que você fizer, você será bem-sucedido. Quando vivemos os conselhos de Deus, que Deus deu para o Josué, de confessar a palavra estando em nossa boca continuamente, de meditarmos nela o tempo todo, de ficarmos mergulhando na palavra, de ficarmos nos alimentando e de praticarmos a palavra, Ele nos deixa uma promessa poderosa, uma promessa linda para nossas vidas. Ele diz: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso é um dos grandes segredos para termos sucesso em nossas vidas no dia de hoje, meus amados irmãos. Eu quero deixar essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que todo mundo, se você chegar e perguntar: você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ter sucesso na sua família? Você quer ter sucesso na sua vida financeira, na sua vida profissional, material? Você quer ter sucesso na sua vida ministerial? Você quer ter sucesso? Claro que todo mundo almeja pelo sucesso. Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo. E isso não é pecado, isso é normal do ser humano, isso é muito lindo, isso é muito bonito. É claro que tem que ter o equilíbrio, porque muitos querem alcançar o sucesso para humilhar as outras pessoas. Muitos querem alcançar o sucesso para ser aplaudido, para receber a honra, e os aplausos pertencem a Deus. A honra pertence a Deus. Mas se nós quisermos de fato e de verdade alcançar o sucesso em todas as áreas de nossas vidas, queridos, existem sim muitos outros
conselhos, existem sim muitos outros segredos dentro da palavra de Deus. Mas Deus nos dá esses 3 que deu para o Josué, se estende para a minha vida e para a sua vida neste dia. Confesse a palavra, medite na palavra, cumpra a palavra. E eu quero te desafiar nesse dia, assim como eu tenho sido desafiado todos os dias, a confessar a palavra, porque ela é viva e eficaz, ela é poderosa, a meditar na palavra todos os dias, ler e ficar remoendo aquilo, remoendo, se alimentando e viver a palavra, praticar a palavra. Eu quero te convidar, você que está aí, a ficar de pé nesse momento. Você que está aí na sua casa, na sua sala, ou talvez no seu carro, acompanhando pelo seu celular. Eu quero orar com você e por você neste dia, pedindo com que o Senhor nos ajude a nós aceitarmos esses conselhos, que eu ouso dizer que são segredos para termos sucesso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ter sucesso na sua família? Você quer ter sucesso no teu casamento? Você quer ter sucesso na criação de filhos? Você quer ter sucesso ministerial? Receba esses conselhos, confesse, medite, pratique a palavra. E só então serás bem-sucedido. Só então tu prosperarás, como diz a palavra. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós somos tão necessitados. Eu sei, Senhor, que o meu irmão que nesse momento me assiste e ouve e recebe essa oração, ele também almeja pelo sucesso. E o Senhor deu para o Josué alguns segredos, 3 segredos para que ele pudesse ter sucesso na sua jornada: a confissão da palavra, a meditação da palavra, e aquilo que para mim é muito mais forte, a prática da palavra. E o Senhor diz, Josué, em outras palavras, se você fizer isso, você vai ser bem sucedido em tudo. E nós recebemos, Pai, esses conselhos para nossas vidas, esses segredos nós recebemos. Eu oro, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã e pela minha vida nesse dia. Nos ajuda, Senhor, a vivermos esses segredos, porque nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos ter sucesso em tudo, Pai, em todas as áreas de nossas vidas. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, entra com teu auxílio, entra com a tua provisão, entra com a tua força. Nos ajuda, Senhor, a sermos fervorosos praticantes da palavra. Nos ajuda, Senhor, a meditarmos nela todos os dias. E nos ajuda, Senhor, a usá-la como essa espada do Espírito, a declarar a palavra para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Meu irmão, minha irmã, eu te abençoo. E eu declaro o auxílio do Espírito Santo. Eu declaro que o Senhor vai te ajudar, assim como Ele tem me ajudado, a nós vivermos esses conselhos e sermos bem-sucedidos, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar, dizer que o nosso Tadel, ele já está funcionando presencial, tanto na sede quanto no campus do Pajuçara. Os nossos cultos de celebração também já estão presenciais, mas como eu falei no início, nós vamos continuar com o nosso culto online. E a mesma palavra está sendo compartilhada agora para você também, vai estar sendo compartilhado na igreja, em nome de Jesus. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e que Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce perfeita comunhão, intimidade, relacionamento com o Espírito Santo permaneça desde agora e para sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro uma semana de vitória, uma semana de sucesso, uma semana de realização de sonhos e cumprimento de promessas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Já começou, Cristo me libertou, eu não posso explodir de graça no meu lugar. Já começou, Cristo me libertou. Eu não posso parar.
Ele é o meu lugar. Vamos juntos. Uma revolução da casa já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da casa já começou em mim, já começou em mim. Na cruz com Deus, Jesus morreu. Foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Atenção, geração, essa é a revolução da graça.